Boa noite, namastê. Então, eu vou descrever agora as principais especiarias indianas, e só lembrando que este é um curso básico de introdução, então, eu só vou dar, assim, as características mais importantes das especiarias mais importantes, mais usadas, que a maioria se pode encontrar no mercado brasileiro, né? E são fáceis de usar e elas têm grandes benefícios, tá? Então, a gente fala que é a magia, porque acho que a maioria das pessoas já conhece pratos indianos, e quando a gente sente aquele perfume das especiarias, é algo muito mágico, né? Dá muita paz e muito prazer à mente. Então, neste conteúdo aqui, se diz o seguinte, que a gente fala que as especiarias indianas, elas estão, assim, no cruzamento entre o sabor, o prazer e a saúde, que elas têm muitas características que são excelentes para a saúde, e também, assim, ao nível do sabor é inigualável. Elas são, é, elas trazem uma harmonia, uma paz para a mente, sabe? Elas são consideradas sádivicas, sadvaguna, quer dizer, estão no modo da bondade, da harmonia, da pureza. Então, aqui eu vou então trazer as especiarias mais importantes, lembrando que a maioria das especiarias indianas, elas atuam para equilibrar o Agni, que é o fogo da digestão, né? Que é é o principal fogo do corpo, se chama Jataragni. E todas, assim, já foram estudadas pela ciência moderna, pela química, e já conseguiram isolar, né, os componentes principais que trazem aquelas características terapêuticas para a maioria das especiarias. Então, aqui eu contei 11 especiarias, que são as mais populares, mais conhecidas, talvez com exceção de talvez duas ou três, tá? Então, vamos começar pela mais popular, que também, felizmente, como aqui é um país tropical, ela cresce abundantemente no Brasil, é a cúrcuma, ou popularmente conhecida como açafrão da terra. O nome hindi é haldi. Então, ela é conhecida por sua cor amarela, vibrante, meio assim, amarela, assim, escura, né? Tipo, quase, amarela escura. E é uma fonte poderosa de propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, quer dizer, anti-envelhecimento, graças à curcumina, que é o seu composto ativo. O consumo regular pode ajudar a reduzir a inflamação e a aumentar a imunidade. A cúrcuma é uma especiaria tridosha, quer dizer, ela é boa para todo mundo. De acordo com a medicina ayurvédica, a cúrcuma alivia as articulações, as dores nas articulações, os distúrbios digestivos e previne o envelhecimento celular. Por isso que ela é muito poderosamente antioxidante. E, e ela previne as patologias degenerativas. Ela limpa a pele, por isso ela é usada também nas máscaras de limpeza na estética da Índia. Ela mata germes na garganta e purifica o sangue. A cúrcuma é usada para curar cortes, queimaduras, hematomas. Claro que quando se usa muito açafrão, muita cúrcuma, os pratos ficam com gosto amargo, mas ainda assim ela é sempre excelente para a saúde, tá? Então, as principais características são: ela purifica o sangue, ela é anti-inflamatória e é antioxidante, quer dizer, ela previne o envelhecimento celular. E hoje em dia ela é também muito usada contra prevenir contra o câncer. Depois nós temos a canela,
que em hindi se chama dalchini. A canela vem em forma de casca ou em pó. A canela é muito usada, né, na cozinha brasileira, sobretudo nos doces. Mas na cozinha indiana ela é usada tanto nos salgados como nos doces. Se usa no cozimento de leguminosas, que são as lentilhas, ervilhas, né? Aquelas leguminosas pesadas. Porque a canela ela tem a propriedade de esquentar. Então ela aumenta o fogo digestivo para poder digerir proteínas como as leguminosas. Ela tem um poder desintoxicante, ela fortalece e reenergiza os tecidos e estimula a digestão. É eficaz no fortalecimento e na harmonização da circulação sanguínea. É um remédio quase universal, mas ele é menos forte que o gengibre. A canela é usada na composição do chá indiano, que é o chai, e potencializa os pratos de arroz, de vegetais e todo tipo de sopas, leguminosas, enfim. Ela é tanto usada para os doces como para os salgados por causa do seu poder terapêutico digestivo muito potente. A canela equilibra o princípio do ar e do muco e aumenta o fogo da digestão, a menos que haja um sabor doce mais forte. A canela estimula a fome, auxilia na assimilação dos alimentos, ela desintoxica, é vermífuga e purifica o sangue. Promove a secreção de leite em mulheres que amamentam. Então, a canela, a principal característica é que ela esquenta. Então, ela aumenta o fogo da digestão e é um dos componentes do masala chai. O chai com especiarias. Gengibre. Em hindi é adrak. O gengibre é considerado o melhor e mais sádico entre os temperos. Lembrando de novo, a modalidade sattva é a modalidade da harmonia, da pureza, se chama sattva, ou sattvaguna. Erroneamente considerado um tônico sexual, o gengibre é, acima de tudo, um estimulante dos sistemas nervoso e digestivo, e um agente de aquecimento muito útil no inverno. Ele dispersa o excesso de ar e muco no corpo, mas pode aumentar rapidamente o fogo, especialmente quando ele é pulverizado ou seco. Então, se ele dispersa o excesso de ar e de muco, quer dizer que excesso de ar é excesso de vata e excesso de muco é excesso de kapha. Então, ele é muito bom para o vata e para o kapha. Mas ele pode aumentar muito o pita, porque ele esquenta muito. Ele é muito estimulante. Ele é usado na composição do chai, ele é das especiarias mais importantes do chai, junto com a canela, o cravo e o cardamomo. Mas você pode fazer chai só com gengibre. É muito popular na Índia, de manhã, beber o chai com gengibre, porque ele te acorda, ele te estimula a circulação. Seu sabor é forte e picante. É usado em vegetais, legumes, molhos e também em doces. O chá de gengibre fresco é bom para vata e pita. Vata e pita. O pó, por ser mais forte e concentrado, é bom para pessoas kapha, porque ele vai eliminar o excesso de muco, que é o problema de kapha. Cardamomo. Em hindi é elaichi. A vagem é uma vagem que contém sementes, está vendo aqui na imagem? É uma vagenzinha pequena, verde assim, verde caqui, né? Verde militar. Ela contém sementes pretas, pequenininhas e muito, muito perfumadas. O cardamomo é usado tanto em pratos salgados como arroz e também em sobremesas. Ele é usado na composição do chá indiano, o chai, o masala chai.
As sementes são mastigadas após as refeições para refrescar o hálito. É muito comum nos restaurantes indianos, no fim da refeição, eles te servem uma tigelinha com grãozinhos de cardamomo, né, que já foram torrados e preparados para ajudar a refrescar o hálito. O cardamomo é um dos ingredientes básicos do garam masala, que é uma composição de especiarias que a gente vai explicar mais tarde na próxima aula sobre as masalas. O cardamomo estimula a mente e o coração, quer dizer, estimula o cérebro, né? Ele dá clareza e alegria. Sua qualidade é sádica, é muito sádico, e é excelente para equilibrar o fluxo de pranas no corpo. Vocês estão vendo, é uma especiaria muito sutil, então ela equilibra o fluxo de prana, da energia vital no corpo. Então, para resumir, os benefícios mais importantes do cardamomo são astringente, né, que ele resseca, então é bom para cafa, estimulante, antidiarreico, ele acalma o sistema nervoso, e como ele esquenta, ele é quentinho, ele vai esquentar, né? Ele aumenta o fogo digestivo. Então, é muito bom colocar ele quando você cozinha leguminosas, dal, lentilhas, ervilhas, grão de bico, e também no arroz, e, e também nas sobremesas. Arroz doce, leite com cardamomo, né? O leite dourado, né? Que agora está na moda, leva cardamomo. O cominho. O cominho em hindi se chama jira. Vocês estão vendo aqui os grãos e o pó de cominho. É uma especiaria básica na culinária indiana. O cominho, ele é muito popular no Brasil, né? Não é muito usado, porque não é conhecido, mas na cozinha indiana ele é muito conhecido. Então, o cominho, ele auxilia na digestão. Eu vou só tirar aqui o barulhinho que está fazendo. Então, perdão. Então, o cominho, ele auxilia na digestão, melhora a imunidade e possui propriedades anticancerígenas. Seu sabor distinto é um sabor forte, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Esse sabor pode estimular a secreção de enzimas digestivas. Então, ele é muito atuante no sistema digestivo. É altamente recomendado em casos de má digestão. E quando se come justamente alimentos pesados como queijo, iogurte, se usa o cominho para ajudar na digestão desses, né, desses alimentos. E vegetais, leguminosas também, para aqueles que são propensos a inchaços e, assim, gases, né? O cominho, ele é usado na preparação das lentilhas, dos feijões, grão de bico, tudo isso. O cominho é muito usado. Ele é adequado também para organismos nervosos e superaquecidos. Ele acalma, ele refresca, de acordo com os princípios da dietética ayurvédica. Então, o cominho, ele vai refrescar, na verdade, ele faz os dois, né? Porque ele vai ajudar na digestão, ele vai aumentar o fogo da digestão, o fogo da digestão, e ao mesmo tempo ele vai acalmar os nervos, ele vai refrescar. E ele também é muito bom para a lactação e o pós-parto, tá? Então, se vocês conhecerem alguma mãe que está amamentando, vocês podem sugerir dela consumir cominho nos alimentos. O fenogrego. Quem não conhece o fenogrego? Ele
muito conhecido, né? É uma especiaria típica da Índia, se chama methi. As sementes têm um sabor amargo e são usadas em pequenas quantidades em vegetais e alguns molhos. Na Índia, a planta também é usada, é muito perfumada, é deliciosa. Assim, o sabor, o perfume do fenugreco é bem exótico, né? Ele é muito bom para a indigestão, para o fígado, ele é tônico para a convalescença, porque ele é um pouco amarguinho, né? Então, ele é bom para o fígado. Ele é muito eficaz no tratamento da diabetes, porque ele reduz o nível de açúcar no sangue e ele aumenta o bom colesterol. Ele é um poderoso estimulante para a produção de leite materno. Esse também é bom para as mães que amamentam. Tradicionalmente tem sido usado para aliviar febre, reduzir gordura e para problemas de fígado e de rins. Externamente, as sementes de fenugreco, elas são usadas para furúnculos, eczemas e dores recorrentes nas articulações. Então, aqui um pequeno parênteses, na Índia, o uso das especiarias remonta à criação do Ayurveda. Equilibrar temperos com diferentes sabores e indicações é uma verdadeira ciência. As famílias transmitem esse conhecimento. As especiarias têm múltiplas propriedades preventivas e curativas. Vamos agora para o coentro, que acho que todo mundo conhece, né? Ele é muito popular na cozinha brasileira, ele cresce em todo lugar, porque é uma planta que gosta do sol, do país tropical. Aqui vocês veem na foto os grãos de coentro e as folhas de coentro, né? Elas são suaves, elas são maiores e muito suaves, assim, maiores que a salsinha, né? E muito perfumadas, aromáticas. As sementes de coentro, as sementes, né? Elas são conhecidas por reduzir os níveis de açúcar no sangue, olha só que interessante. A melhorar a saúde cardíaca e até mesmo possuir propriedades antibacterianas. É uma excelente especiaria antipita, porque ela abaixa o fogo, ela refresca os sabores quentes. Então, ela é ideal para as pessoas que têm dominante pita, quer dizer, dominante fogo, né? Um corpo que é muito quente. As sementes de coentro são usadas principalmente para dar sabor a molhos e vegetais. Agora, o coentro fresco, as folhas, é sempre adicionado no final do cozimento, quando o fogo já está desligado. Aí você joga, você pode pôr numa sopa, no legume, na salada, né, fazer um molho. E as características principais do coentro são calmante, digestivo, aumenta o apetite, combate a constipação, porque ele relaxa, né? Excelente para os olhos, alivia a sede, usado externamente para tratar inflamação e inchaço. Então, o coentro, tem gente que não gosta do coentro, mas com assim, o costume de prepará-lo, né, as pessoas geralmente elas se acostumam, acabam se acostumando porque é tão suave, né, tão delicado o coentro. Aqui temos as sementes de funcho. Para quem não sabe o que funcho, vocês têm as sementes e aqui vocês têm o legume, né? Mas geralmente as pessoas não associam. Então, na culinária indiana, as sementes de funcho são usadas tanto nos pratos doces como nos salgados. Na medicina ayurvédica, é uma das melhores ervas para os intestinos. E diminui o ar e o muco e aumenta o fogo. Então, é excelente para a digestão, porque ele aumenta o fogo digestivo, ele diminui o ar e o muco.
Você pode fazer chá também, se você não usa, se você não sabe ou não gosta de usar, assim, especiarias na comida, você pode fazer chá, que é uma delícia, com um pouquinho de mel, açúcar, ou mesmo puro. É muito, muito calmante. A semente estimula o sistema digestivo, ele acalma, né? Então, quando você fica calmo, o fogo digestivo ele toma o seu lugar, é o seu devido lugar. É também uma especiaria feminina, associada ao cominho e ao coentro, por sua ação na lactação e na menstruação, que equilibra, e por seu efeito rejuvenescedor nos tecidos reprodutivos femininos. Faz parte da composição dos múcavas. Múcavas é aquela mistura, como eu já tinha falado antes, com o cardamomo. Eles também dão, e sobretudo dão esses grãozinhos, essas sementes, para mastigar no final da refeição, nos restaurantes indianos. E ele também entra na composição do Panchpurana. Panch quer dizer 5. É também uma masala, né, que a gente vai falar na próxima aula, sobre as masalas na alimentação. Então, para resumir, o funcho, ele é excelente durante a amamentação, melhora os problemas de infertilidade, ele é antifebril e antidiarreico. Sementes de mostarda, se chama sarson, em hindi. Então, você conhece os grãos de mostarda amarelos com os quais se faz a mostarda amarela, né, que a gente consome aqui no Ocidente. Mas existem grãos de mostarda pretos, que são muito usados na cozinha indiana. Essas pequenas sementes têm propriedades anti-inflamatórias e auxiliam muito, muito na digestão. Elas também têm compostos que podem ajudar na prevenção do câncer. Então, essas bolinhas pequenininhas pretas, você põe elas no óleo, né? Porque as especiarias, para soltar o segredinho delas, elas têm que ser torradas ou fritas. E ela vai estourar como pipoca. E é quando ela estoura que ela solta aquele perfume delicioso, e a ação para aumentar o fogo digestivo acontece quando ela estoura. Então, você usa, né, nas coisas que são também pesadas, difíceis de digerir, porque ela aumenta o fogo da digestão e diminui o ar. Então, repolho, por exemplo, repolho é um legume que você pode usar a mostarda preta com cúrcuma, porque vai diminuir os gases, né? Vai ajudar na digestão. No norte da Índia, se extrai um óleo da mostarda preta, e esse óleo ele esquenta o corpo, então ele é usado na massagem durante o inverno. As pessoas esfregam o óleo na pele e ela esquenta o corpo. E nutre também, é hidratante e protege a pele, né? É usado na automassagem. As sementes são utilizadas no preparo de molhos, couves, leguminosas e sopas. Mas você tem que estourar, senão ela não emana todo o tesouro que ela tem escondido dentro. Então, para resumir, as sementes de mostarda preta, elas eliminam o elemento ar, aumentam o fogo digestivo, alivia a febre, reumatismo, asma e doenças do fígado e do estômago. E ela é laxante. E você pode encontrar essas sementes, bom, em lugares que têm coisas do estrangeiro, né, de fora, porque no Brasil ela não cresce, a menos que você tente plantá-la, não sei se já tentaram. Vocês podem pesquisar, tá? Ou talvez plantar no seu jardim. Não sei como é que funciona, eu nunca tentei plantar as sementes de mostarda. A 10ª é a pimenta do reino,
que se chama Kali Mirch. Kali quer dizer preto. Então, pimenta preta. A pimenta do reino, ela é chamada o rei das especiarias. É uma das especiarias mais antigas utilizadas no mundo. A pimenta vem em maços, né? Na planta que cresce, ela vem em maços, que quando secos, dão o tempero que nós conhecemos. A pimenta do reino é o fruto com casca. A pimenta branca é o fruto sem a casca. E o componente mais importante do sabor da pimenta, a pipelina, pode aumentar muito a absorção de selênio. Olha só que interessante, selênio é um mineral que impede o envelhecimento precoce. Então, ele aumenta a absorção de selênio. Então, vamos consumir pimenta do reino. Pode aumentar muito, então, a absorção de selênio, vitamina B, o beta-caroteno e outros nutrientes. Então, olha só que excelente, é como um ímã, né? Ela atrai esses minerais, vitaminas. Então, para resumir, a pimenta do reino diminui o excesso de ar e de muco e aumenta o fogo da digestão. Por exemplo, se você vai comer arroz, né? Na Índia se prepara arroz com grão de mostarda, também grão de mostarda e também pimenta preta. O pimenta do reino se cozinha arroz branco, arroz basmati, com a pimenta do reino em bolinha, sem triturar, a bolinha inteira. É um estimulante do fígado e do baço. É vermífugo, imunoestimulante, digestivo, aperitivo e redutor da fermentação intestinal. Olha só que interessante. Então, eu vou dar uma dica, que eu conheço isso há muito tempo, dos livros de Ayurveda. Uma colherzinha de chá, se você conseguir, né? Só uma sugestão, você pode fazer a experiência. Uma colherzinha de chá de mel, com uma pitadinha de pimenta do reino, todas as manhãs em jejum. Ele vai fortalecer a imunidade. Olha só que interessante. E o último é o cravo, chamado long, em hindi. O óleo do cravo, ele possui poderosas propriedades antissépticas e aromáticas. O cravo, ele é internacional, né? Ele é usado e conhecido no mundo inteiro. Ele é usado tanto na cozinha indiana, ele é usado tanto no doce como no salgado. Por quê? Porque o cravo primeiro que ele é um dos ingredientes essenciais do garam masala, que é uma das masalas mais populares, mais usadas na cozinha indiana e ayurvédica, que eu vou explicar na próxima aula. E o cravo, ele purifica o hálito, ele equilibra todos os 5 elementos que compõem o corpo. Olha só que incrível, os 5 elementos. E reduz em especial o excesso de muco e o ardor. Então, olha que interessante. Ele diminui o excesso de muco e o ardor. Então, para resumir, o nosso querido cravo, né, que ele está em toda parte, ele é antisséptico, alivia dor de dente, isso acho que todo mundo sabe, né? Digestivo, estimulante cardíaco e do sistema digestivo. Então, olha só que interessante. O cravo, tanto para os doces como para o salgado, ele vai ajudar na digestão e ele é antisséptico, alivia dor de dente. Então, só para resumir aqui no fim, existem 3 categorias de especiarias, tá? A gente pode dividir, tem muito mais especiarias, mas eu falei aqui das mais importantes, mais básicas e usadas na culinária indiana, né? Então, a gente pode classificar as especiarias em temperos básicos, especiarias nobres e especiarias verdes.
Então, quais são os temperos básicos? O cominho, o coentro, a cúrcuma ou açafrão de terra, o feno-grego, a mostarda e a pimenta. Esses são os temperos básicos. Depois temos as especiarias nobres, que são o cravo, a canela, o cardamomo, o gengibre e o funcho. Então, olha só que interessante. Né? São as especiarias consideradas nobres, porque elas são muito caras, elas são, tipo, não é tão fácil um cominho, um coentro, cúrcuma, dá em todo lugar, né? Mas essas especiarias aí, o cravo, a canela, o cardamomo, o gengibre e o funcho, eles não se encontram em todo lugar, então eles são mais preciosos, né? Mais nobres. E, finalmente, temos as especiarias verdes, que são as folhas de coentro, as folhas de hortelã e o gengibre fresco, tá? Então, essas são as folhas verdes, coentro, hortelã e gengibre fresco. Então, para resumir, o coentro ele vai dar paz para as constituições que têm dominância de fogo. A hortelã vai refrescar, vai trazer ar, né, éter, por causa da constituição dessa planta. A hortelã é assim, a menta. Então, é muito bom também para pita, né, porque ela refresca. Na verdade, ela é boa para todos, né, mas sobretudo pita, eles apreciam muito essa planta porque ela refresca, ela traz mais leveza, mais ar, né. E o gengibre fresco, né? O gengibre em pó, ele está na categoria das especiarias nobres. O gengibre, tá vendo? É em pó, seco. E o gengibre fresco na categoria de especiarias verdes. Então, essas divisões aí são só, assim, didáticas, você pode explorá-las, né, para entender porque ela está em tal e tal categoria, mas essas são, assim, as principais. Então, se você gostar, você gosta desse especialismo, você tem facilidade, depois eu posso, numa segunda aula, num outro módulo, falar das especiarias secundárias, que são mais difíceis de encontrar, mas que têm muitos benefícios, são muito, muito gostosas, e para quem se interessa na culinária, vai poder realmente apreciar o valor dessas especiarias, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês, eu vou parar por aqui, e se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês podem escrever no chat, ou melhor, no grupo do WhatsApp, porque acontece que eu não vou poder dar aula presencial hoje, porque está tendo um evento muito importante na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu vou participar, que é o desfile dos carros com o Jagannatha, que é a divindade que representa o Senhor Supremo da sua forma meio infantil, criança, alegre, sorridente. Então, ele é transportado num tipo de uma charrete, uma carroça, ao longo da Avenida Paulista, com cantos, danças, celebrações. Então, infelizmente, eu não vou poder dar aula presencial, por isso que eu gravei com muito carinho esse vídeo para vocês e o PDF, certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês e, repetindo de novo, qualquer dúvida, fique à vontade para escrever no grupo ou perguntar à nossa querida Ana, que vai agora concluir a aula. Muito obrigado, namastê, tchau, tchau, boa noite, até a próxima.